Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Tite, prólogo, e o malte consegue ser mais útil do que Milton para justificar os meios de Deus para com o homem. Aí, Osman, um Terence this stupid stuff. Kaye deu outra tragada em seu cigarro e o jogou dentro da garrafa de cerveja da mãe. Percebeu que esse seria um bom teste para medir o teor alcoólico de Ellen, ver se a mãe não engoliria a bituca inteira. Eles ainda estavam em cima do palco, Ellen, Lod e os outros componentes da Stepin Razor. Aquela fora uma apresentação ruim, e ao observá-los quebrar o equipamento, Kaye pôde ver que eles sabiam disso. Mas esse fato também não importava realmente, o sistema de som estava alto e rangia muito e todos continuaram bebendo, fumando e berrando. Por isso ela duvidava de que o empresário deles houvesse se importado. Houve até algumas pessoas que dançaram. O barman olhou para Kaye com malícia mais uma vez e lhe ofereceu uma bebida por conta da casa. Leite. Ela sorriu afetadamente, ajeitando o cabelo loiro e mal cuidado e colocando no bolso algumas caixas de fósforos quando ele virou as costas. Então sua mãe se aproximou e deu um longo gole na cerveja antes de cuspir por todo o balcão. Kaye não conseguiu esconder a risada maldosa que escapou-lhe dos lábios. A mãe olhou para ela em dúvida. Vá ajudar a colocar as coisas no carro, disse Ellen, a voz rouca devido ao esforço feito durante o show. Estava afastando o cabelo liso e úmido que lhe caía no rosto. O batom já estava falhado, mas ainda havia um resto um pouco borrado grudado nas bordas da boca. Ela parecia cansada. Kaye escorregou para fora do balcão e saltou para o palco em um único e simples movimento. Lloyd a encarava quando ela começou a catar os equipamentos ao acaso, então resolveu começar a pegar apenas aquilo que era da mãe. Os olhos dele estavam inexpressivos. Ei, garota, você tem algum dinheiro? Perguntou Lloyd. Kaye deu de ombros e lhe jogou uma nota de $10. Tinha mais, e ele provavelmente sabia disso, ela viera direto do Showfaz. O comércio de comida chinesa podia pagar um salário de merda, mas ainda dava mais dinheiro do que fazer parte de uma banda. Ele pegou o dinheiro e caminhou em direção ao bar, provavelmente para pegar uma cerveja e ir bebendo enquanto voltava para casa. Kaye catou as coisas de Ellen e começou a arrastá-las em meio à multidão. A maioria das pessoas logo saía de seu caminho. O ar fresco outonal que soprava lá fora era um alívio bem-vindo, mesmo que fedesse a ferro, fumaça de exaustor e túneis do metrô. A cidade sempre cheirou a metal para Kaye. Ela levou apenas alguns minutos para pôr as coisas no automóvel e voltou para o bar com a intenção de levar logo a mãe para dentro do carro antes que alguém quebrasse os vidros, roubasse o equipamento. Não se podia deixar nada à toa dentro de um carro em file. A última vez em que quebraram as janelas do carro de Ellen, o fizeram por causa de um casaco de segunda mão e uma sacola com toalhas. A garota que ficava na porta checando as carteiras de identidade lhe deu uma longa olhada dessa vez, mas não falou nada. De qualquer forma, já era tarde. A campainha que indicava que o bar estava fechando estava prestes a tocar. Ellen ainda estava no balcão, fumando um cigarro e bebendo algo mais forte que cerveja. Lod estava falando com um cara de cabelo negro e comprido. O homem parecia um tanto deslocado dentro daquele bar, talvez estivesse bem vestido demais ou algo assim, mas um dos braços de Lloyd estava ao redor dos ombros do homem. Ela capturou um lampejo dos olhos do cara, amarelos como os de um gato, brilhando na escuridão do bar. Kaye sentiu um calafrio, mas não havia nada demais nisso. Kaye às vezes via coisas estranhas. Ela aprenderá a ignorá-las. Está tudo no carro, informou Kaye à mãe. Ellen balançou a cabeça, mal escutando aquilo que a filha dizia. Você tem um cigarro, querida? Kaye pescou um maço de dentro de sua imensa bolsa estilo militar e tirou 2 cigarros, dando um para a mãe e acendendo o outro. A mãe se inclinou na direção dela, o cheiro de uísque, cerveja e suor era mais familiar para Kaye do que qualquer outro perfume. Beijo de cigarro, disse a mãe naquele tom apatetado que era constrangedor e doce ao mesmo tempo, encostando a ponta do seu cigarro na ponta vermelha do cigarro de Kaye e respirando fundo. 2 tragadas e a brasa do cigarro da mãe ganhou a vida. Prontas para ir para casa? Perguntou Lloyd e Kaye quase deu um pulo. Não reagiu assim porque havia esquecido que ele estava ali, mas sim por causa do som da sua voz. Ela soara aveludada com uma sombra de delicadeza. Aquela não era a voz normal de babaca do Lloyd. Não mesmo. Ellen não pareceu notar nada de errado. Engoliu o que restava da sua bebida. Claro, respondeu. 1 minuto depois, Lloyd levantou o braço como se fosse dar um soco em Ellen pelas costas. Kaye reagiu sem pensar, empurrando. Apenas devido à bebedeira de Lloyd,
O peso de seu corpo franzino foi suficiente para fazer com que ele perdesse o equilíbrio. Ela viu que Lloyd tinha uma faca quando esta caiu no chão com um ruído metálico. O rosto de Lloyd estava totalmente vazio, sem nenhum tipo de expressão. Os olhos estavam escancarados e as pupilas dilatadas. Frank, baterista da Stepping Razor, agarrou o braço de Lloyd. Lloyd teve tempo suficiente apenas para dar um soco no rosto de Frank antes de outros fregueses atracarem-se com ele e alguém chamar a polícia. Quando os tiras chegaram, Lloyd não conseguia se lembrar de nada. Estava chapado como demônio e ainda assim, amaldiçoava Ellen a plenos pulmões. A polícia levou Kaye e a mãe de carro até o apartamento de Lloyd e esperaram enquanto Kaye empacotava suas roupas e o resto das coisas em sacos plásticos de lixo. Ellen estava ao telefone, tentando achar um lugar para elas ficarem. Querida, disse Ellen finalmente, teremos de ir para a casa da vovó. Você ligou para ela? Perguntou Kaye, amontoando seus vinis da Grace Slick num caixote de laranjas vazio. Elas tinham visitado a avó uma única vez, nos últimos 6 anos, desde que deixaram Nova Jersey. E Ellen mal falará com a mãe nos feriados de fim de ano, antes de passar o fone para Kaye. Liguei. Ela acordou com o barulho do telefone. Kaye não se lembrava da última vez em que vira a mãe com a aparência tão cansada. Será por pouco tempo. Você pode aproveitar para visitar aquela sua amiga. Janete, disse Kaye. Ela imaginava que Ellen estivesse se referindo a Janete. Esperava que a mãe não estivesse zombando dela a respeito daquela idiotice de fadas mais uma vez. Se ela ouvisse outra história sobre Kaye e seus simpáticos amigos imaginários. Aquela para quem você passa e-mails do computador da biblioteca. Me dá outro cigarro, sim, querida. Ellen jogou uma pilha de CDs no caixote. Kaye pegou uma jaqueta de couro de Lloyd que ela sempre gostara e acendeu um cigarro para a mãe na boca do fogão. Não fazia sentido desperdiçar fósforos. Coercivo como um coma, frágil como a flor, insinuante como sua alvorada inversa inunda o ego. Cada um de nossos corpúsculos se torna um elfo. Mina Loy Moreover, The Moon, The Lost Lunar by Decker 2. Kaye rodopiava sobre as tábuas cinzentas e gastas do pier. O ar estava pesado e fedendo a mexilhões secos e a sal incrustado na madeira. Ondas se jogavam contra a praia, arrastando pedras e areia em suas garras à medida que eram lentamente puxadas para trás, em direção ao oceano. A lua estava alta e pálida no céu, mas o sol estava prestes a nascer. Era tão bom ser capaz de respirar, pensou Kaye. Ela adorava a brutalidade serena do oceano, amava o poder elétrico que sentia com cada inspiração do ar molhado e salgado pelo mar. Rodopiou novamente sobre as tábuas, sem se importar com o fato de sua saia estar voando acima das bordas das meias longas e justas. Vamos embora, chamou Janete. Ela começou a andar na sarjeta alagada e entupida com folhas que acompanhava a rua paralela ao pier, cambaleando de forma frágil nos saltos grossos de seu sapato plataforma. O glitter da maquiagem fascando sob a iluminação da rua. Janete exalou fantasmas de fumaça azul e deu outra tragada no cigarro. Você vai cair. Kaye e a mãe já estavam na casa da avó havia uma semana e apesar de Ellen continuar falando que elas iriam embora em breve, Kaye sabia que elas realmente não tinham mais nenhum lugar para onde ir. Kaye estava contente. Amava a grande casa antiga com sua poeira e suas bolas de naftalina. Gostava da proximidade do mar e do ar que não ardia em sua garganta. Elas passavam pelos hotéis antigos, que havia muito estavam fechados, com tábuas de madeira cobrindo as portas de entrada e as piscinas drenadas e cheias de rachaduras. Até mesmo os fliperamas estavam fechados, os brindes daquelas máquinas com garras ainda visíveis através dos vidros embaçados. Marcas de ferrugem no alto da fachada de uma loja abandonada sublinhavam a palavra algodão doce. Janete revirou sua minúscula bolsa e tirou um gloss de morango lá de dentro. Kaye rodopiou na direção dela, seu casaco de pele falsa de leopardo esvoaçava, um fio da meia já repuxado. Havia areia no interior das botas. Vamos nadar, sugeriu Kaye. Ela estava atordoada devido ao ar noturno, queimando como uma lua incandescente. Tudo tinha um cheiro molhado e selvagem, como se precedesse uma grande tempestade, e ela queria correr, ávida e veloz, ultrapassando os limites daquilo que podia enxergar. A água está um gelo. Janete suspirou e seu cabelo está todo ferrado. Kaye, quando chegarmos lá precisaremos estar apresentáveis. Não haja dessa forma estranha. Garotos não gostam de esquisitas. Kaye parou e parecia estar escutando com interesse, seus olhos delineados com lápis voltados para baixo, observando Janete tão atentos quanto os de um gato. E como eu deveria agir? Não é que eu queira que você seja de uma determinada maneira, mas você não quer arranjar um namorado? E por que eu deveria me importar com isso? Vamos procurar um íncubus. Íncubus? Demônios. No plural.
E é muito mais provável que nós os encontremos, falou ela mais baixo, e sua voz assumiu um tom conspiratório enquanto nadamos nuas no Atlântico uma semana antes do Dia das Bruxas do que em praticamente qualquer outra ocasião que eu consiga imaginar. Janete revirou os olhos. Você sabe o que parece que o sol está fazendo? Perguntou Kaye. Não havia nada além de uma fatia vermelha onde o mar encontrava o céu. Não, o quê? Perguntou Janete enquanto passava o gloss para Kaye. Parece que ele cortou os pulsos na banheira e o sangue se espalhou por toda a água. Que coisa grosseira, Kaye. E a lua está apenas assistindo. Ela está apenas assistindo a ele morrer. Deve ter sido por causa dela que ele fez isso. Kaye rodopiou novamente dando gargalhadas. Por que você está sempre inventando essas merdas? Isso é o que eu quero dizer quando falo de esquisitice. Janete estava falando alto, mas Kaye quase não a ouvia devido ao barulho do vento e às suas próprias risadas. Qual é, Kaye? Lembra daquelas histórias de seres encantados que você contava? Qual era mesmo o nome deles? Qual dos dois? Spike ou Gristle? Isso mesmo. Você os inventou. Continuou Janete. Você está sempre inventando coisas. Kaye parou de rodopiar com a cabeça pendendo para um dos lados, os dedos deslizando para dentro dos bolsos. Eu não falei que não fazia mais essas coisas. A velha construção em forma de carrossel estava semi-abandonada durante anos. Rostos angélicos feitos de chumbo, rodeados por raios de cabelo, separavam as janelas quebradas. Toda a fachada era envidraçada, revelando o chão sujo, o vidro refletindo o lixo. Lá dentro, uma rampa de skate feita de tábuas de madeira caindo aos pedaços era o único resquício de uma tentativa de usar a construção para fins comerciais na última década. Kaye podia ouvir vozes ecoando no ar silencioso desde que entrará naquela rua. Janete jogou o cigarro na sarjeta. A guimba sibilou e foi rapidamente carregada para longe, adiando o contato com a água como uma aranha. Kaye tomou um impulso e içou o corpo do lado de fora da mureta, suas pernas balançaram no ar por alguns instantes. Já fazia muito tempo que não havia mais janela ali, mas sua perna foi arranhada por um pedaço de vidro remanescente quando ela deslizou para dentro, desfiando ainda mais suas meias. Andaimes cobriam precariamente as um dia intricadas molduras do interior da construção em forma de carrossel. A rampa no centro do salão havia sido coberta pelo trabalho de grafiteiros locais, adesivos de bandas e rabiscos feitos à caneta esferográfica. E lá estavam os garotos. Kaye Fierch, você se lembra de mim, não é? Bolo Fofo riu discretamente. Apesar do apelido, ele era baixo e magro. Acho que foi você quem tacou uma garrafa na minha cabeça na sexta série. Ele riu de novo. Certo. Tinha me esquecido disso. Você ainda está irritada? Não respondeu ela. Mas seu estado de espírito despretensioso desaparecera, o que a deixava esgotada e ansiosa. Janete escalou a rampa de skate até o topo, onde Kenny estava sentado, um rei em sua jaqueta de aviador prateada, observando os procedimentos. Bonito, com cabelos escuros e olhos ainda mais negros. Ele levantou uma garrafa de tequila quase cheia como saudação. Marcos passou para cair a garrafa cujo conteúdo ele estava bebendo, fingindo de brincadeira que ia jogar a garrafa para ela. Um pouco do líquido derramou na manga da camisa de flanela dele. Bourbon. Essa porra é cara. Ela forçou um sorriso quando pegou a bebida. Marcos prosseguiu destripando um charuto. Mesmo que sua postura fosse um tanto corcunda, ele era um cara grande. A pele marrom de sua cabeça brilhava e Kaye pôde ver onde ele certamente havia se cortado ao raspá-la. Trouxe alguns doces para você, disse Janete para Kenny. Ela trouxera pipoca doce e chicletes. Trouxe alguns doces para você, zombou Bolo Fofo em voz alta e chiada, pulando para a rampa. Passos para mim. Kaye andou ao redor da sala redonda. Ela era magnífica, antiga, decadente e maravilhosa. A queimação lenta do bourbon em sua garganta era perfeita para aquele lugar. O tipo de coisa que um homem num terno de verão e que sempre usava chapéu deveria beber. De que parte da Ásia você é? Perguntou Marcos. Ele encheu o charuto com maconha e estava farejando uma das pontas. O cheiro denso e doce quase o sufocou. Ela deu outro gole na garrafa e tentou ignorá-lo. Kaye, você está me ouvindo? Sou metade japonesa. Kaye tocou o cabelo, loiro como o da mãe. Aquele era o cabelo de pessoas confusas. Cara, você já viu os quadrinhos que eles fazem lá? Tem umas garotinhas de Maria Chiquinha vestindo aqueles uniformes de escola bem curtos. Cara, devia ter uniformes como esses aqui. Você já usou um desses uniformes alguma vez, hein? Cala a boca, babaca, disse Janete rindo. Ela fez o ensino fundamental junto comigo e o Bolo Fofo. Kenny enroscou um dos dedos nos anéis do cós do jeans dela e a puxou para si no intuito de lhe dar um beijo. Bem, que merda. Marcos riu. Você não poderia fazer Maria Chiquinhas ou algo do tipo por pelo menos um momento? Qual é? Kaye balançou a cabeça. Não, ela não podia. Marcos e Bolo Fofo começaram a jogar futebol com uma garrafa de cerveja vazia.
Ela não quebrou ao ser chutada de uma bota para outra, fazendo um ruído abafado. Kaye sorveu outro longo gole de bourbon. A cabeça já estava zumbindo de forma agradável, o assobio acompanhando a música de um carrossel imaginário. Ela se moveu mais para o fundo do salão escuro, onde velhos cartazes anunciavam pipocas e amendoins a 5 centavos o pacote. Contra a parede mais distante havia uma porta preta e desgastada, que se abriu aos solavancos quando ela a empurrou. A luz da lua proveniente das janelas da sala principal revelou apenas um escritório com uma escrivaninha antiga e um quadro de cortiça com menus amarelecidos ainda, pregados na superfície porosa. Ela entrou, apesar do interruptor da luz não estar funcionando. Tateando na escuridão, achou uma maçaneta. Essa porta conduzia a uma escadaria que tinha uma única luz fraca e oscilante vinda do topo. Ela continuou tateando escada acima. A poeira cobriu a palma de suas mãos à medida que ela as arrastava pelos corrimãos. Ela deu um espirro alto e outro em seguida. No topo havia uma pequena janela com uma iluminação brilhante vinda daquela lua mortal, cheia e imensa no céu. Caixas bastante interessantes estavam empilhadas nos cantos. Foi então que seus olhos se voltaram para um cavalo de madeira e ela se esqueceu de todo o resto. Ele era magnífico branco pérola brilhante e coberto com minúsculos pedaços de espelhos colados. A cara era pintada de vermelho, roxo e dourado, e ele tinha até uma fileira de dentes brancos e uma língua cor-de-rosa pintada, com espaço suficiente para se colocar um cubo de açúcar. O motivo pelo qual ele havia sido deixado para trás era óbvio: suas pernas em todos os 4 lados e sua cauda haviam sido quebradas. Pedaços de madeira pendiam de onde as pernas deveriam estar. Gristley iria adorar isso. Ela repetira mentalmente essa frase várias vezes desde que deixara a praia 6 anos atrás. Meus amigos imaginários iriam adorar isso. Ela repetira mentalmente essa frase na primeira vez em que viu a cidade, iluminada como se lá o Natal não tivesse fim. Mas eles nunca foram visitá-la quando estava na Filadélfia. E agora ela estava com 16 anos e sentia como se não lhe tivesse sobrado nenhuma imaginação. Ela tentou levantar o cavalo como se ele estivesse de pé sobre os tocos apodrecidos. Ele cambaleou, mas não caiu. Kaye tirou o casaco e o largou no chão empoeirado, colocando o bourbon ao lado. Levantou uma das pernas até a altura dos seios e a deixou cair do outro lado da sela, usando os pés para evitar que o cavalo caísse. Kaye correu as mãos pela crina, que era entalhada em pequenos anéis dourados. Tocou os olhos pintados de preto e as orelhas lascadas. O cavalo branco se elevava em suas pernas sem firmeza, na imaginação de Kaye. Os longos cachos da crina dourada eram frios ao toque de sua mão, e o grande volume do animal era real e quente embaixo dela. Acariciou a crina e segurou firme, levemente consciente de estar sentindo uma espécie de picada que percorria todos os seus membros. O cavalo gemeu sob ela, pronto para saltar em direção à água fria e negra. Ela jogou a cabeça para trás. Kaye? Interrompeu uma voz suave o seu devaneio. Ken estava parado junto às escadas, apreciando a menina inexpressivamente. Mesmo assim, por um momento, ela ainda sentia-se forte. Então, as bochechas pareceram queimar. À meia luz, ela pôde vê-lo melhor do que lá embaixo. 2 pesadas argolas de prata reluziam nos lóbulos das orelhas dele. O cabelo curto e cor de canela, com leves ondulações, estava com gel e encontrava as extremidades de um cavanhaque na altura do queixo. Debaixo da jaqueta de aviador, a camiseta branca e muito apertada mostrava músculos naturais, de alguém que já havia nascido com eles. Ele se moveu na direção de Kaye, estendendo-lhe uma das mãos e a contemplando de maneira estranha, como se não se recordasse da razão de ter decidido estendê-la. Começou a afagar a cabeça do cavalo, devagar, quase que hipnoticamente. Eu vi você, disse ele. Vi o que você fez. Onde está Janete? Kaye não estava muito certa do que ele queria dizer. Poderia ter pensado que Kevin estava zombando dela se ele não estivesse com uma expressão tão séria e falando tão lentamente. Agora ele estava tamborilando na crina do animal. Ela estava preocupada com você. A mão dele a fascinava apesar de seu desprezo. Parecia que ele estava entrelaçando a crina como se fosse feita de pelos imaginários. Como você fez aquilo? Aquilo o quê? Naquele momento ela sentiu medo, mas também ficou lisonjeada. Não havia brincadeira nem zombaria no rosto dele. Olhava para ela tão intensamente que parecia desprovido de qualquer tipo de expressão. Eu vi o cavalo ficar de pé. A voz estava tão baixa que ela podia até fingir que não estava ouvindo direito. A mão dele caiu em sua coxa e deslizou para cima, em direção à parte inferior de sua calcinha de algodão. Apesar de Kaye ter acompanhado a lenta progressão da mão dele, o toque a assustou. Ficou paralisada por um momento antes de se levantar, deixando o cavalo cair e causando um estrondo. A estátua esbarrou na garrafa de bourbon, derrubando-a, o líquido escuro derramando no casaco de Kaye e ensopando o fundo das caixas empoeiradas como a maré subindo ao cair da noite.
Kevin a agarrou antes que ela pudesse ao menos pensar, a mão entrando pela gola de sua blusa. Kaye deu um passo para trás, perdeu o equilíbrio e caiu. Ele a largou, mas mesmo assim a blusa da menina rasgou, deixando o sutiã à mostra. O som de sapatos ecoou pelas escadas. Que porra! Marcos estava no topo da escada com um bolo fofo, tentando lhe dar um empurrão para que este saísse do caminho e ele pudesse ver o que estava acontecendo. Kenny balançou a cabeça e olhou ao redor como se estivesse entorpecido, enquanto Kaye se arrastava em busca de seu casaco ensopado de bourbon. Os garotos saíram do caminho e Janete também estava lá, observando-os com os olhos arregalados. O que aconteceu? Perguntou Janete, olhando para os meninos confusa. Kaye tomou ânimo e enfiou a mão por uma das mangas do casaco quando o jogou nas costas. Kaye! Gritava Janete atrás dela. Kaye a ignorou, descendo a escada de 2 em 2 degraus no escuro. Não havia nada que pudesse dizer para explicar o que acontecerá. Ela podia ouvir Janete gritando. O que você fez com ela? Que porra você fez? Kaye correu pelo salão em forma de carrossel e pulou o batente da janela. O vidro que ela havia tão cuidadosamente evitado mais cedo fez um corte fino e retilíneo no lado externo de sua coxa quando a menina caiu no solo arenoso e cheio de mato. A sensação do vento gelado contra sua face quente era muito boa. Cornelius Stone pegou a nova caixa cheia de tralha de computação e a arrastou para junto das outras em seu quarto. Todas as vezes que a mãe voltava do mercado de pulgas com um monitor quebrado, um teclado pegajoso ou apenas um monte-fios, ela lhe dirigia aquele olhar de esperança que fazia com que ele sentisse vontade de espancá-la. Ela simplesmente não compreendia a diferença entre um 286 e um computador de última geração. Não entendia que a era da guerrilha da engenharia eletrônica já estava praticamente terminada, que ser a porra de um gênio não era suficiente. Você tinha de ser a porra de um gênio rico. Ele largou a caixa, chutou-a com força 3 vezes, pegou sua jaqueta de brim com o rosto de um demônio nas costas e rumou para a porta. Aquelas coisas têm alguma utilidade para você, querido? A mãe estava no quarto de Janete, dobrando um par de jeans de segunda mão. Levantou uma camiseta com gatos de miçanga bordados. Você acha que sua irmã vai gostar disso? Obrigado, mãe, disse ele trincando os dentes. Preciso ir para o trabalho. Ele passou pelo marido, que estava curvado pegando uma cerveja da caixa localizada debaixo da mesa da cozinha. A gata branca se equilibrava sobre a bancada, a barriga arrastando graças a outra gravidez, clamando por comida enlatada ou picles, sorvete ou qualquer coisa. Ele acariciou a cabeça da gata de má vontade, mas, antes que ela começasse a se esfregar contra sua mão, o rapaz abriu a porta de tela e saiu para o quintal. O ar fresco de outubro era um alívio contra a fumaça de cigarro viciada. Courtney amava seu carro. Era um Chevy que conservava a pintura original, com manchas de ferrugem que afloravam e o revestimento do interior pendia do teto como pele solta. Courtney tinha noção de sua própria aparência. Corcunda, esquálido e alto com um cabelo ruim e uma pele pior ainda. Mantinha o padrão de seu nome. Cornelius. Algo antiquado. Ultrapassado. Mas não em seu carro. Lá dentro, ele era anônimo. Todos os dias nas últimas 3 semanas, ele havia saído um pouco mais cedo para o trabalho. Ia até uma loja de conveniência, comprava algo para comer e ficava dirigindo sem rumo, passando por todas as turminhas de garanhões da cidade. Imaginado que tinha um rifle semiautomático e contando quantos deles ele poderia ter acertado. Paul, disse ele suavemente através das janelas abertas. Quando passou por um rapaz de cabelos castanhos com ombros largos e usando um boné de beisebol com a aba virada para trás que dava em cima de algumas garotas que riam como idiotas atrás dos vidros de uma caminhonete vermelha. Paul, naquela noite ele havia comprado uma xícara de café e um pacote de alcaçuzes pretos. Tentou insistir na leitura de um livro barato que trazia um dragão em alto relevo na capa, passando os olhos pelas primeiras frases, na esperança de que algo o interessasse. O jogo estava começando a ficar chato. Mais do que chato, estava fazendo com que se sentisse mais patético do que antes. Quase uma semana antes do Dia das Bruxas e tudo mais, essa seria a ocasião em que o maníaco de verdade iria arranjar uma arma. Ele tomou um pequeno gole do café e quase cuspiu. Muito doce. Bebeu mais um pouco, abstraindo o gosto. Nojento. Courtney saiu do carro e derramou todo o café no estacionamento. O líquido respingou pelo asfalto. Entrou na loja e encheu mais uma xícara. Do outro lado do balcão, uma matrona de cabelo vermelho frisado olhava para ele e apontou para a jaqueta. Quem você pensa que é? O demônio? Gostaria de ser, disse Courtney, largando 25 centavos de dólar no balcão. Gostaria mesmo. 2. As pedras eram afiadas. O vento vinha detrás de mim, andando pela estrada, rebolando como um gato. Theodore Rouet, Price to the End. 3. O vento açoitava pequenas gotas de chuva no rosto de Kaye.
As gotículas congelavam suas mãos, fazendo com que ela se arrepiasse à medida que escorregavam por seu cabelo molhado até a gola de seu casaco. Ela caminhava a cabeça baixa, chutando o lixo espalhado que girava em redemoinhos ao longo da margem cheia de mato da estrada. Uma lata de soda amassada se movia com rapidez em direção a um coração de espuma encharcado, coberto por crisântemos, que marcava o local de um acidente de carro. Não havia casas deste lado da estrada, apenas uma longa extensão de floresta que dava em um posto de gasolina. Ela já havia avançado mais da metade do caminho até sua casa. Carros sibilavam no asfalto. O som era reconfortante, como um longo suspiro. Eu vi você. Vi o que você fez. O horror torcia suas entranhas, o horror e a raiva. Ela queria esmagar alguma coisa, bater em alguém. Como poderia ter feito algo? Sempre que tentava fazer com que uma página de revista virasse sozinha, ou que uma moeda caísse com a face que indicava a cara voltada para cima, nunca havia funcionado. Como ela poderia ter feito com que Kenny visse um cavalo de carrossel com as pernas quebradas se mover? Também não importava o fato dela assumir que Spike, Luttie e Gristle haviam sido frutos de sua imaginação. Ela já estava em casa havia 2 semanas e não tinha nem sinal deles, não importando quantas vezes os chamasse, quantas tigelas de leite deixasse no jardim ou quantas vezes houvesse ido ao velho riacho. Respirou fundo, aspirando algumas gotas de chuva. Isso a lembrava da sensação de estar chorando. As árvores pareciam painéis de carro achatados que perdiam seus vidros para poder se encaixar entre os galhos. Ela sabia o que a avó iria dizer quando voltasse, fedendo a álcool e com a blusa rasgada. Verdades, as mesmas verdades que Janete falaria no dia seguinte. Não tinha como explicar o que acontecerá sem admitir algumas coisas. O fato de uma das mãos dele ter escorregado por sua perna era o que realmente importava para Janete, isso e ela ter deixado a mão dele ficar ali, mesmo que por apenas um instante. E Kaye podia imaginar o que ele deveria estar falando para Janete naquele momento, o rosto pegando fogo, raivoso e bêbado, mas mesmo uma mentira esfarrapada soaria melhor que a verdade. Eu vi o cavalo ficar de pé. Ainda que ele não fosse tão longe, quem acreditaria que havia tocado suas coxas de propósito, mas rasgara sua blusa por acidente? Não, ele deve ter contado uma história totalmente diferente. Então o que Kaye deveria dizer quando Janete perguntasse a respeito do que havia acontecido? Janete já achava que ela era uma mentirosa. Ainda podia sentir o calor da mão de Kenny, um golpe de fogo ao longo de suas coxas, em contraste com a pele encharcada pela tempestade. Outra rajada de chuva feriu suas bochechas, trazendo consigo um grito vindo da direção da floresta. O som foi breve, mas eloquente e dolorido. Kaye parou de forma abrupta. Não havia outro som além do ruído da chuva, sibilando como estática. Então, no mesmo momento em que um caminhão passou em alta velocidade, levantando uma nuvem de chuviscos, ela ouviu outro som. Este era mais baixo, talvez um lamento de conformismo no fim. Vinha exatamente de dentro de um aglomerado de árvores. Kaye passou por uma pequena poça, abandonou o trecho de grama baixa e entrou na floresta. Esquivou-se dos galhos molhados de um olmo, pisou em tufos de samambaias baixas e urzes entrelaçadas. Ervas daninhas esbarravam ao longo de suas pernas, deixando traços de chuva. O céu brilhante graças à tempestade iluminava a floresta com luz prateada. Um odor adocicado de terra e podridão aflorava nos trechos em que ela perturbava o tapete de folhas. Então, não havia ninguém lá. Ela estava parcialmente virada na direção da rodovia e ainda podia ver a estrada. O que ela estava fazendo? O som deveria ter vindo de uma das casas além do riacho que corria na parte de trás da floresta. Ninguém mais poderia ser tão idiota a ponto de ficar correndo pela floresta molhada, cheia de goteiras, no meio da noite. Kaye foi andando de volta para a estrada, tentando pisar em pontos que por algum motivo pareciam estar mais secos do que outros. Espinhos grudaram ao longo das meias e ela se curvou para tirá-las. Permanece onde estás. Ela pulou ao ouvir a voz. O sotaque era forte e estranho, apesar das palavras terem sido pronunciadas de forma precisa. Um homem estava largado na lama, apenas a alguns passos dela, apertando uma espada curva em uma das mãos. A lâmina brilhava como um punhado de luz da lua na escuridão enevoada. Os cabelos longos e incomuns, tão encharcados que grudavam em seu pescoço, emolduravam uma face longa e excessivamente angulosa. Filetes de água da chuva corriam da armadura articulada e negra que ele vestia. A outra mão estava no coração, apertando uma flecha fincada em seu ombro. A água da chuva estava tingida de cor-de-rosa devido ao sangue. Foste tu, criança? A respiração dele era irregular. Kaye não estava certa do que ele queria dizer, mas balançou a cabeça. O rapaz não parecia muito mais velho do que ela. Certamente não era velho o suficiente para chamá-la de garota. Então tu não vieste para acabar comigo? Kaye balançou a cabeça de novo.
Ele era comprido. Se estivesse de pé, certamente poderia demonstrar o quanto era alto. Mais alto do que a maioria das pessoas, mais alto do que qualquer fada que ela já vira. Contudo, ela não tinha dúvidas a respeito do que ele era. Por nenhuma outra razão além do fato de orelhas pontudas cortarem os cabelos molhados, e ele era tão bonito que fazia com que sua respiração faltasse. O rapaz passou a língua pelos lábios. Havia sangue neles. Que pena, disse ele com tranquilidade. Kaye deu um passo na direção do rapaz e ele se encolheu defensivamente. Ferido como estava, ainda conseguia se mover com rapidez. O cabelo lhe caiu no rosto, mas seus olhos, brilhando como mercúrio, a estudavam atentamente. Você é um ser encantado, não é? Perguntou ela com delicadeza, cruzando as mãos e colocando-as no campo de visão dele. Luti Lou já havia lhe contado histórias a respeito da corte dos predestinados à pequena nobreza, mas nunca vira um deles. Talvez ele fosse um desses seres. O rapaz permaneceu em silêncio e Kaye deu outro meio passo na direção dele, estendendo uma das mãos como se tivesse a intenção de fazer um afago para acalmá-lo, como se ele fosse algum animal fascinante e perigoso. Deixe-me ajudá-lo. O corpo dele estava tremendo graças à imensa concentração. Os olhos não abandonaram o rosto de Kaye nem sequer por um segundo. Ele segurou o punho da espada, envolvendo-o com força com os nós dos dedos brancos. Ela não ousou dar nem mais um passo. Você vai sangrar até a morte. Ele permaneceu assim por mais alguns minutos antes de afundar um dos joelhos na lama. Inclinou-se para a frente, os dedos agarravam as folhas e saliva vermelha escorria de sua boca. As pestanas molhadas acima dos olhos semiabertos eram prateadas como um alfinete de segurança. Kaye deu 2 passos e se ajoelhou próximo a ele, envolvendo-se com as mãos trêmulas. Dessa distância, podia ver que a armadura dele era de couro rígido, esculpida para parecer ser feita de penas. Não posso arrancar a flecha sozinho, disse ele suavemente. Eles estão esperando que eu sangre um pouco mais antes de vir contra a lâmina de minha espada. Quem está esperando? Era difícil de entender que alguém o acertara com um galho de árvore, mas parecia ser isso mesmo que ele estava dizendo. Se estás querendo ajudar, arranca esta flecha. Os olhos dele se estreitaram e ele balançou a cabeça. Caso contrário, empurre-a o mais fundo possível e torça para que isso me mate. Irá sangrar mais, disse Kaye. O rapaz riu quando ela falou isso, um som amargo. Isso irá acontecer de qualquer forma, não duvide. Ela podia ver o desespero no rosto dele. Obviamente acreditava que ela fazia parte de algum plano para matá-lo. Com calma, o rapaz fez com que seu corpo escorregasse para trás até que pudesse se inclinar contra o tronco de um carvalho, esperando a reação dela. Kaye se lembrou dos seres encantados que conhecera quando criança. Criaturas travessas e ágeis, não havia nenhuma menção a guerras, flechas mágicas ou inimigos. Com certeza não havia mentiras, decepções. O homem que sangrava na lama ao lado dela comprovava quão errados seus conceitos de seres encantados haviam sido. Os dedos dela recuaram do ferimento no peito do rapaz. Seus pulmões congelaram à medida que contemplava aquele ferimento medonho. Não conseguirei fazer isso. A voz dele permaneceu macia. Como eles te chamam? Kaye respondeu ela. Houve um silêncio por um momento e ela percebeu a nuvem fria de sua respiração sublevando-se com aquela palavra. Eu sou Ruiben. Seres encantados não diziam seus nomes com facilidade, nem mesmo parte deles, apesar de Kaye não ter a mínima ideia da razão desse hábito. Ele estava tentando demonstrar que acreditava nela, talvez tentando reparar as suposições que havia feito a respeito dela. Me dê a sua mão. Kaye deixou que ele segurasse uma de suas mãos e a guiasse até o ferimento. A mão do rapaz se fechou contra a dela, ambas estavam frias e molhadas. Os dedos sobrenaturais dele eram longos, ásperos e calejados. Apenas fecha tua mão ao redor da flecha e deixa-me puxá-la. Não precisas nem mesmo olhar. Contanto que eu não esteja tocando a flecha, devo ser capaz de arrancá-la. Isso a deixou envergonhada. Ela disse que queria ajudá-lo. Ele estava cheio de dor e não era hora dela ser enjoada. Tudo bem, eu vou fazer. Ruiben largou a mão dela e Kaye deu um puxão brusco. Apesar da face do rapaz estar contraída de dor, a flecha se soltou apenas mais um pouco. Haveria realmente outro ser encantado na copa das árvores, esperando que ele ficasse fraco o suficiente para poder se defender? Kaye pensou que se isso fosse verdade, esse seria o momento ideal para ele sair de onde estava e atacar. De novo, Kaye. Desta vez, ela prestou atenção à aresta da armadura, mudando de posição para que a flecha não atingisse nenhuma das placas. Apoiou-se num dos joelhos e então se levantou, puxando a flecha para cima o mais forte que conseguiu. Ruiben deu um gemido áspero quando a flecha escorregou para fora de seu ombro, a ponta de metal escurecida pelo sangue. Os dedos dele tocaram o ferimento e ele os ergueu, escorregadios e ensanguentados, como se não acreditasse que havia sido atingido. És muito corajosa, disse ele encostando os dedos molhados na perna da menina. Kaye arremessou a flecha para longe. Estava tremendo e podia sentir o fantasma do sangue na boca.
Precisamos estancar o sangramento. Como se arranca essa armadura? No início, ele pareceu não ter entendido. Apenas olhou para ela com uma expressão de incredulidade. Então se inclinou para frente com um gemido. Correias. O rapaz finalmente se deu conta. Ela se aproximou e sentou atrás dele, procurando fivelas pela armadura lisa. Um vento repentino balançou os galhos acima deles, fazendo com que tomassem mais um banho de gotas grossas de chuva, e Kaye pensou novamente em seres encantados espreitando nas copas das árvores. Os dedos se atrapalhavam por causa do nervosismo. Se essas criaturas ainda estavam com medo de Ruiben, não teriam que se preocupar por muito tempo. Ela apostava que levaria apenas alguns minutos para que ele morresse de vez. Para remover-lhe a couraça do peito, ela não apenas teve que soltar as fivelas da armadura das costas, localizadas nos ombros e em ambos os lados do tronco, como também soltar as presilhas que a conectavam à proteção dos ombros e das pernas. Finalmente ela conseguiu tirá-la do peito dele. Debaixo da armadura, a pele nua estava sarapintada de sangue. Ele deixou a cabeça cair para trás e fechou os olhos. Deixa que a chuva limpe. Kaye arrancou o casaco e o pendurou em um dos galhos da árvore. Sua blusa já estava rasgada. Ela se lembrou enquanto atirava. Ela a dividiu em tiras longas e começou a enrolá-las ao redor dos braços e do peito de Ruiben. Ele abriu os olhos quando ela o tocou. Seus olhos se apertaram e depois se arregalaram. A cor deles era hipnótica. Ele se retesou horrorizado. Eu nem ao menos ouvi a roupa sendo rasgada. Você precisa tentar se manter acordado. As bochechas de Kaye estavam tão quentes que a chuva gelada causava, na verdade, uma sensação bastante boa. Você tem algum lugar para onde possa ir? Ele balançou a cabeça. Tateando desajeitadamente na superfície ao seu redor, pegou uma folha e a esfregou contra o interior do peitoral de couro. Quando a retirou, ela estava tingida de um vermelho brilhante. Jogue isso no riacho. Há um cavalo das águas lá. Não estou certo de que conseguirei controlá-lo com esse temporal, mas isso pode ajudar. Kaye balançou a cabeça com rapidez, apesar de não fazer ideia do que fosse um cavalo das águas, e fez menção de pegar a folha. Ele não a deixou ir de imediato. Estou em dívida contigo. Infelizmente não sei como te recompensar. Tenho algumas perguntas. Ele deixou que Kaye pegasse a folha. Eu responderei a 3, de forma tão completa e satisfatória quanto estiver ao alcance de meu poder. Ela balançou a cabeça. Como num conto de fadas. Tudo bem. De qualquer forma, ela não esperava nada dele mesmo. Quando jogares a folha na água, diz, Ruiben da corte indigna clama por seu socorro. Devo dizer isso para quem? Apenas diz em voz alta. Ela balançou a cabeça novamente e correu em direção à água. A margem íngreme do riacho estava obstruída pela vegetação e por cacos de vidro, raízes varridas pelo vento se tornando desprovidas da terra que deveria circundá-las. Se espalhavam pela margem como cestos emborcados ou corriam ao longo do solo como braços pálidos de cadáveres semicarbonizados. Ela se proibiu de pensar nisso novamente. Kaye se abaixou e soltou a folha na água com o lado manchado de sangue virado para baixo. Preocupou-se com que a folha não estivesse muito perto da margem e tentou soprá-la para longe. Ruiben da corte indigna precisa de sua ajuda, disse ela, torcendo para que tivesse pronunciado as palavras certas. Nada aconteceu. Ela repetiu mais alto, se sentindo, ao mesmo tempo, idiota e amedrontada. Ruiben da corte indigna precisa de sua ajuda. Um sapo emergiu e começou a nadar em sua direção. Será que isso tinha algo a ver com o cavalo das águas? Que tipo de ajuda eles poderiam esperar de um riacho raso e poluído? Mas então ela viu que estava enganada. O que havia tomado como olhos de um sapo eram, na verdade, ondulações circulares que tremulavam como se alguma coisa nadasse através da água em direção a ela. Sentiu vontade de correr, mas o fascínio, combinado com a obrigação, a enraizaram naquele local. As ondulações se transformaram em narinas cintilantes no focinho de um cavalo negro que se elevou na água escura como se houvesse sido criado a partir do próprio rio. Musgo e lama escorreram de seus flancos gotejantes quando virou a cabeça com o intuito de olhar firmemente para Kaye com seus olhos brancos e luminosos. Ela não conseguia se mover. Quantos minutos haviam se passado desde o momento em que começara a encarar aqueles flancos malhados de cinza, acetinados como pele de foca, e o brilho inacreditável daqueles olhos? A criatura inclinou o pescoço. Kaye deu um meio passo para trás e tentou falar. Nenhuma palavra saiu de sua boca. A criatura em forma de cavalo farejou os cascos afundando na lama, fazendo com que os galhos submersos estalassem. Ele cheirava a maresia. Kaye deu outro passo cuidadoso para trás e tropeçou. Ela precisava dizer alguma coisa. Por ali. Ela finalmente conseguiu falar, apontando através das árvores. Ele está ali. O cavalo se moveu na direção indicada, trotando para ganhar velocidade, e ela foi deixada para trás, como se devesse segui-lo, quase tremendo de alívio. Quando chegou à clareira, Ruiben já estava montado no lombo da criatura.
A armadura peitoral havia sido amarrada ao acaso nos flancos. Ela soltou a respiração e só então se deu conta de que até então a estava prendendo. Ele viu Kaye emergindo por debaixo de um dossel de galhos e sorriu. Os olhos de Reuben pareciam mais escuros sob a luz da lua. Estando contigo, eu estaria livre do povo no futuro. Somos pessoas caprichosas com pouca consideração pelos mortais. Kaye olhou novamente para ele. Havia arranhões na armadura dos quais ela não se lembrava. Será que ele havia sido atacado? Mas alguns minutos atrás ele mal conseguia erguer a cabeça. Era impossível de acreditar que havia lutado contra alguém. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. O sorriso dele se tornou ainda mais profundo, espantando o cansaço que estava estampado em sua face. Os olhos brilharam. Não desperdiça tuas perguntas. Então o cavalo começou a cavalgar, se movimentando de uma forma inviável para qualquer coisa viva, disparando por entre as árvores com graça e velocidade sobrenaturais. Os golpes dos cascos agitavam as folhas. A luz da lua brilhava nos flancos. Antes que pudesse ao menos raciocinar, ela estava sozinha na floresta. Só, arrepiada e orgulhosa de si mesma. Moveu-se para tentar recuperar o casaco, e um lampejo atingiu seus olhos. A flecha. Ela se pôs de joelhos e pegou o galho com sua ponta de ferro. Os dedos correram pela casca áspera e alcançaram o metal excessivamente quente. Um tremor percorreu-lhe o corpo e ela deixou que a flecha caísse de volta na lama. Subitamente a floresta havia se tornado ameaçadora e ela andou o mais rápido que podia em direção à estrada. Se começasse a correr, ela acreditava que não seria capaz de parar. Kaye afundou o pé no declive lamacento que marcava os limites do gramado da avó e fez um esforço para subir. Andou sem fazer barulho, passando pela lata de lixo abarrotada, pelo carro quebrado e pelas latas de café enferrujadas amarradas com arame umas nas outras com a intenção de servirem de cerca para um jardim de ervas murchas. Todas as luzes da casa pareciam estar acesas, realçando as cortinas encardidas. Luzes azuis piscavam na sala onde se localizava a televisão. Ela abriu a porta dos fundos e entrou na cozinha. Potes e panelas incrustados de comida estavam empilhados na pia. Lavá-las era tarefa de Kaye. Em vez disso, ela abriu o armário, pegou uma tigela, encheu-a de leite e colocou um pedaço de pão branco dormido por cima. Isso deve servir, pensou enquanto abria cuidadosamente a porta e colocava a vasilha no degrau da entrada. Apesar de tudo, os únicos seres que ainda poderiam se interessar por aquilo seriam os gatos da vizinhança. Kaye entrou furtivamente na sala de estar. No lado contrário à escada, Ellen estava sentada em frente à televisão, comendo um dos Snickers em miniatura que a avó havia comprado como prenda para as crianças no Dia das Bruxas. Me deixe sozinha, porra, murmurou Ellen para a bebida que estava diante dela. Você acha que eu não sei de nada? Tudo bem, você é a espertalhona aqui, não é? Disse a avó de Kaye naquele tom de voz extremamente doce que tanto irritava Kaye. Se você é tão esperta, então por que voltou completamente só? Porque todos esses homens apenas usaram você e a abandonaram. Porque a única pessoa que lhe dá abrigo é a sua velha e estúpida mãe. Eu já ouvi você dizer toda essa merda mais de 1 milhão de vezes. Bem, você vai ter de ouvir de novo, continuou a avó de Kaye. Aonde sua filha foi essa noite? Já é quase 1 da manhã. Você se importa ao menos com o fato dela estar por aí vagabundeando, sabe-se lá por onde, sofrendo do mesmo tipo de maldição que a fará se tornar exatamente como você? Não comece a falar da minha filha, exclamou a mãe de Kaye com uma veemência surpreendente. Ela está bem. Deixe Kaye fora de seus escândalos. Kaye abaixou a cabeça e tentou subir as escadas o mais rápido e silenciosamente possível. Ela reparou em seu reflexo no espelho do corredor, delineador e sombra com glitter espalhados pelas bochechas e debaixo dos olhos, escorrendo em traços endurecidos e brilhantes que pareciam ter sido causados por lágrimas. O batom estava borrado e opaco, formando um arco que atravessava sua bochecha esquerda onde ela havia esfregado. Kaye se virou para dar uma olhada furtiva na sala de estar. A mãe percebeu sua passagem, virou os olhos e fez um gesto furtivo com a mão para que ela subisse as escadas. Enquanto estiver nesta casa, ela vai viver de acordo com as mesmas regras com as quais você foi criada. Eu não me importo se ela passou os últimos 6 anos em um apartamento infestado de ratos com todos aqueles arruaceiros que você levava para casa. A partir de agora, ela será criada de maneira decente. Kaye subiu o restante dos degraus sem fazer barulho e entrou em seu quarto. Fechou a porta o mais silenciosamente possível. O minúsculo armário branco e a cama demasiadamente pequena pareciam pertencer a outra pessoa. Seus ratos Isaac e Apocalipse corriam elétricos, pelo aquário colocado no topo de uma velha caixa de brinquedos. Kaye despiu as roupas e, sem ligar para a umidade, a lama ou qualquer outra coisa, se jogou na caminha, enrolou-se com o cobertor e encolheu as pernas para que não ficassem para fora. Kaye sabia o que era obsessão, percebia como a mãe ansiava pela fama,
sofrendo por causa de homens que a tratavam como lixo. Caê não queria desejar alguém que nunca teria. Mas pelo menos por aquela noite, Caê se permitiu pensar nele, lembrar do jeito solene e formal com que ele havia falado com ela, tão diferente de qualquer outra pessoa. Deixou-se pensar nos olhos brilhantes e no sorriso malicioso. Caê mergulhou no reino do sono como se sua cabeça estivesse sendo coberta por água. 3. Um cigarro é o tipo perfeito de prazer perfeito. É requintado e deixa o fumante insatisfeito. O que mais alguém pode querer? Oscar Wilde. O retrato de Dorian Gray. 4. Caê estava de pé na beira de um córrego, segurando uma Barbie pelos cabelos loiros, a água gelada fazendo-lhe cócegas nos dedos dos pés. Ondas de calor atingiam as costas dela e Caê podia sentir o cheiro do verde e o odor penetrante da lama do verão. Tinha 9 anos. Nos sonhos, aquilo fazia total sentido, mesmo que ela soubesse que não havia acontecido exatamente daquela maneira. A memória do verde acolhedor era anterior à dos seus 9 anos. Mas, nesse sonho de retalhos, Spike estava sentado no tapete de grama que cobria toda a margem. Estava costurando um vestido e uma bolsa de folhas para a boneca. Lucy sentava com as pernas abertas envolvendo a cintura de um Ken. As asas de borboleta iridescentes vibravam ligeiramente enquanto ela cantava canções obscenas que faziam com que a Caê de 9 anos desse gargalhadas e corasse ao mesmo tempo. Eu poderia imaginar que ele pudesse se curvar, mas meu ser fica desesperado quando ele fica pelado. Um peito de plástico musculoso não completa o resto do corpo. Até mesmo um boneco precisa tentar fazer uma boneca suspirar. Gristley estava parado em silêncio ao lado de Caê. Rindo, a menina se virou na direção dele e o serzinho fez menção de que ia falar algo, mas a única coisa que saiu de sua boca foi uma pedra branca. Ela caiu no riacho com um salpico d'água, se assentando no fundo juntamente com as outras pedras, brilhando com uma luz estranha. Um garoto de plástico não é o brinquedo ideal. Toda menina possui uma joia especial. Um crocitar súbito atraiu a atenção de Caê. Um corvo estava pousado na árvore, penas pretas bruxuleavam com tons diferentes de negro, como gasolina flutuando na superfície da água. Quando o corvo lhe dirigiu seu olhar malicioso, os olhos eram pálidos como a pedra. Não vá se importar se você não conseguir encontrar o negócio, ele não consegue nem mesmo encontrar o próprio troço. O corvo arrastou as garras pelo galho e mergulhou no ar. Um momento depois, ela sentiu um arranhão de garras ao longo de seus pulsos e a mordida do bico do animal em uma das mãos ao mesmo tempo que a boneca foi arrancada e levada em direção ao céu. Caê gritou com uma histeria estridente e infantil e se abaixou no intuito de pegar algo para atacar no pássaro. Uma das mãos se fechou em torno de uma pedra e ela arremessou sem pensar. O corvo fez uma curva em espiral aproveitando o amortecimento proporcionado pelas árvores. Caê correu atrás dele. A floresta ao redor da menina se tornou enevoada, e subitamente, ela estava no encalço de apenas uma forma escura. O animal estava imóvel, as penas tremulando levemente ao sabor da brisa. A boneca da Caê também estava lá jogada ao lado do pássaro morto, e entre eles, havia uma pedra branca e lisa. A pedra que saíra da boca de Gristley. E então ela acordou. A mãe de Caê estava de pé junto à porta do quarto segurando o telefone sem fio. Eu te chamei milhares de vezes lá de baixo. É a Janete ao telefone. O quê? Caê piscou com os olhos colados pela maquiagem do dia anterior. Esticou as pernas e os pés chutaram o estribo da minúscula cama. O sol estava vivo novamente, brilhando com fúria contra as trapaças da noite causadas pelas mãos da Senhora Lua. Clarões de luz ácida a ameaçaram com uma dor de cabeça se ela abrisse os olhos. Noite difícil? A mãe de Caê se apoiou no batente e deu uma tragada em seu cigarro. Caê esfregou os olhos. Seus punhos voltaram pretos e cheios de glitter. É a Janete. A mãe de Caê parecia tanto chateada quanto divertida por ter de ficar se repetindo. Você quer que eu diga que retorna a ligação dela depois? Caê balançou a cabeça e pegou o telefone. Alô? Sua voz estava rouca, grossa e arrastada. Ellen saiu da frente da porta e Caê ouviu as pancadas dos sapatos da mãe pelos degraus da escada. O que aconteceu na noite passada? Caê levou alguns minutos para entender aquilo que Janete estava perguntando. Ah, nada. Kenny tentou me segurar e minha blusa rasgou. Caê, por que você saiu correndo daquele jeito? Pensei que ele tivesse feito alguma coisa terrível a você. Nós brigamos a noite inteira por causa disso. Pensei que você não fosse acreditar, disse Caê categoricamente. A frase deve ter soado como um arrependimento de amiga, pois o tom de Janete tornou-se mais doce. Qual é, Caê? É claro que acredito em você. Caê fez um esforço violento para encontrar o que dizer diante dessa absolvição inesperada. Você está bem? Perguntou Janete. Conheci alguém quando voltava para casa na noite passada. Caê sentou na cama e percebeu que havia ido para a cama ainda vestindo o sutiã, a saia e as meias. Não sentirá nem mesmo um traço de desconforto. É mesmo? Janete parecia surpresa e quase cética.
Era um garoto? É, respondeu Kaye. Queria falar isso alto, conservar o som na garganta. Sua lembrança de Ruben já estava desbotada pelo sol. Os acontecimentos ocorridos nos sonhos se tornam enfraquecidos se não são registrados por escrito. Ele tem olhos cinza e cabelo longo, como de um metaleiro, mais comprido. Ela enrolou o edredom de cor rosa vômito de forma que ficasse mais apertado ao redor do corpo. Como tudo mais que havia no quarto, o cobertor também era ligeiramente pequeno para o tamanho dela. Que estranho. Qual é o nome dele? Robin. Kaye tinha um pequeno sorriso nos lábios. Ainda bem que Janete não podia vê-la naquele exato momento. Tinha certeza de que aparentava estar idiotamente feliz. Como Robin Hood. Você está falando sério? Rolou alguma coisa entre vocês? Nós só conversamos, respondeu Kaye. Janete suspirou. Você não conheceu ninguém, não é? Você está inventando tudo isso. Ele é real, disse Kaye. Ele era real, a pessoa mais real que conhecera em muito tempo. Hiperreal. De qualquer forma, a festa foi uma droga, continuou Janete. Quase quebrei a cara de uma garota. O bolo fofo ficava me falando para manter a calma, mas eu estava muito perturbada e cansada. Bem, vem aqui para casa que te conto o resto. Claro, tudo bem. Vou me vestir. Ok. Tchau. Kaye ouviu um clique quando Janete colocou o fone no gancho. Desligou o telefone e o largou no edredom. Kaye olhou em volta do quarto. Suas roupas estavam amontoadas no chão, a maioria delas ainda dentro dos sacos de lixo pretos. Todos os móveis eram os mesmos de quando ela tinha 4 anos, móveis brancos do tamanho perfeito para uma criança, paredes cor-de-rosa e um exército de bonecas com seus acusadores olhos de vidro, arrumadas nas prateleiras. Tenho de encontrar Gristle e Spike. Antes, Kaye nem ao menos precisava chamá-los. Eles sempre estavam por perto nas ocasiões em que necessitava deles. Mas isso quando era pequena, antes de suas pernas ficarem apertadas no estribo da cama e ela precisar se curvar para ver o rosto no espelho do armário. Kaye suspirou. Podia apostar que não era mais pura como um unicórnio. Talvez esse tipo de coisa fosse importante. Kaye tirou o resto das roupas e achou um par de jeans surrados e uma camiseta azul da GeForce. No banheiro, jogou água gelada no rosto e o esfregou, fazendo com que a maquiagem da noite anterior fosse retirada. Inspecionou o próprio reflexo. A tinta roxa com que havia tingido o cabelo já estava desbotada. Contemplou os olhos puxados e o queixo fino. Pela primeira vez, ficou divagando a respeito de onde eles haviam vindo. Ela não vira Ruben muito bem sob a luz da lua, mas os olhos puxados que ele possuía podiam confundi-lo com um asiático, se não tivesse um nariz tão anguloso. Ela suspirou novamente e prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Ei, se aparentasse ter 10 anos novamente, talvez seres encantados protetores de crianças pudessem aparecer e falar com ela. O casaco de leopardo estava úmido demais para que ela pudesse vesti-lo. Kaye pegou a jaqueta de couro de lã e checou os bolsos. Um par de recibos amarrotados, uma palheta de guitarra de casco de tartaruga falso, alguns trocados. Kaye tirou a mão quando sentiu uma picada. Um espinho marrom e fino estava fincado na ponta do dedo de Kaye. Isso apenas comprovava que Lloyd deveria ter carregado algo inoportuno no bolso. Ela arrancou a farpa e chupou o ponto vermelho que começava a surgir no dedo. Então jogou o espinho dentro do armário e desceu as escadas. A mãe de Kaye estava sentada à mesa da cozinha, folheando uma revista. Um quinto de uma garrafa de gin estava aberta sobre a mesa e um cigarro estava quase que virando cinzas num prato ao lado dela. Você vai na casa da Janete? Perguntou Ellen. Vou. Quer tomar uma xícara de café antes de ir, querida? Você não parece muito desperta. Eu estou bem. A vovó vai surtar quando vir esse prato. Kaye nem se importou em mencionar o gin. A mãe de Kaye se inclinou para trás na cadeira. Não fique tentando tomar conta de sua mãe. Foi só então que Kaye percebeu o desânimo na voz dela. Alguma notícia daquele babaca do Lloyd? Ellen balançou a cabeça negativamente. Não. Liguei para 2 velhas amigas da Sweet Pussy, mas todas elas se tornaram mulheres respeitáveis. Kaye riu. Ela se lembrava de Liz pulando pelo palco em sua incrível roupa de gato roxa como uma Julie Newmar versão glam rock. Era difícil imaginar de que maneira ela havia se tornado alguém respeitável. Vocês vão se encontrar? Talvez, disse Ellen, como se sua mente estivesse a quilômetros de distância dali. Sue e Liz abriram uma loja de CDs minúscula em Red Bank. Isso é ótimo. Ellen suspirou. É mesmo? Eu só fico imaginando qual foi a última vez em que elas pegaram na porra de um instrumento. Kaye balançou a cabeça. Era estúpido pensar que a mãe simplesmente desistiria de voltar para a cidade, mas ela não podia ficar alimentando esperanças. Avise a vovó que não voltarei tarde. Você pode voltar para casa quando quiser. Eu sou sua mãe. Obrigada, mãe. Kaye foi andando em direção à porta. O vento soprava lufadas de folhas vívidas e com cor de batom pelo gramado.
Kaie respirou fundo o ar fresco. Lucy e Lou sussurrou ela para o vento. Spike, Gristle, por favor, voltem. Preciso de vocês. Vou apenas andar até a casa da Janete. Apenas vou até a casa da Janete como disse que faria e então, vou pensar num plano. Janete morava em um estacionamento de trailers que se estendia pela estrada principal, nos fundos do posto de gasolina onde o irmão dela trabalhava desde que Kaie havia ido para Filadélfia pela primeira vez. Ela acenou para Corny enquanto cortava o estacionamento. Ele sorriu de má vontade. O cabelo dele parecia um esfregão alongado, cortado curto demais na frente e deixado muito comprido atrás. Estava usando uma jaqueta de brim e jeans sujos. Sua pele apresentava placas vermelhas. Continuava do mesmo jeito que Kaie se lembrava dele, só que mais alto. Ela continuou caminhando, passando por trás do pequeno escritório e dos banheiros do posto de gasolina, e cortou caminho atravessando os arbustos excessivamente crescidos até o estacionamento de trailers. Os trailers eram veículos apenas no nome, pois nenhum deles tinha rodas e a maioria apresentava cercas e varandas presas com aço e cimento sob o teto. Ela andou pela estrada de Seixos em direção ao trailer. Uma garota de cabelos castanhos, aparentemente da mesma idade de Kaie, pendurava roupas na corda. Atrás dela, um opulento homem gordo estava jogado em uma rede. As banhas vazavam pelas linhas entrecruzadas. Um trio de bacês latia loucamente enquanto perseguiam uns aos outros através de uma cerca feita de elos de metal. Kaie se aproximou da porta de tela e deu algumas batidas. Chamou a Janete. Kaie podia ver os pés da amiga através da tela, jogados em cima do encosto do danificado sofá azul, as unhas pintadas com esmalte escuro. Os pés de Janete tinham chumaços de papel higiênico enfiados entre os dedos, por isso eles mal se tocavam. A porta rangeu de forma horrenda quando Kaie a abriu. A ferrugem havia emperrado as dobradiças nas quais o verniz branco estava lascado. O cômodo principal do trailer estava escuro, as janelas cobertas por cortinas. A luz tremulava a partir de 3 fontes diferentes: a porta, a opaca luz cor de âmbar da cozinha e a televisão. Na tela, 2 mulheres gritavam uma para a outra diante de um auditório. Uma das mulheres tinha sobrancelhas falsas. Quer fazer as unhas? Perguntou Janete. Tem um esmalte azul bem legal. Kaie balançou a cabeça, apesar de Janete provavelmente não haver visto o gesto. Posso fazer café? Claro. Faça um pouco para mim também. Janete se espreguiçou, esticando os dedos dos pés marrons brilhantes quando se curvou novamente. Vestia uma camiseta de garoto sem mangas e uma calcinha de algodão com desenhos de margaridas. Estou com uma ressaca terrível. Onde está todo mundo? Mamãe e o marido estão no mercado de pulgas. Corny já deve estar chegando do trabalho. Você não vai acreditar no que ela me deu da última vez que esteve lá. Um top com gatos de miçangas bordados. Eu quero dizer, onde mais ela pode encontrar esse tipo de coisa? Kaie deu uma gargalhada. A mãe de Janete colecionava todos os tipos de coisas cafonas, especialmente itens relacionados à Jornada nas Estrelas. As paredes do trailer eram cobertas por pratos colecionáveis e desenhos feitos por fãs. Uma coleção de almofadas bordadas com temas relativos ao Dr. Spock disputava com Janete o espaço do sofá. Vi Corny quando estava vindo pra cá. Acho que ele não me reconheceu. Ele é um babaca. Tudo que faz é sentar no quarto dele e ficar se masturbando. Vai acabar ficando com a mão peluda. Kaie tirou 2 canecas da prateleira e as encheu com água da torneira. Talvez eu tenha mudado muito. Kaie apertou alguns dos botões do micro-ondas e colocou as 2 canecas lá dentro. Elas giraram sobre a bandeja de vidro engordurada. Eu acho. Janete começou a mudar de canal, parando no VH1. Então, o que aconteceu na noite passada? Kaie sabia que iria agradar Janete se perguntasse. E foi isso que aconteceu. De fato, ela se sentou e tirou o som da televisão. Bem, quando nós chegamos na casa da Fátima, a Aimee estava, brincando com o cabelo do Kenny, passando as mãos por todo ele e falando sobre como eles eram macios. Ela devia estar sabendo que nós tínhamos discutido. Sinto muito. Está tudo bem. Janete apertou uma almofada que tinha bordado a frase vida longa e próspera contra o peito. Então, de qualquer forma, eu fui pra cima da Aimee e comecei a passar a mão no cabelo dela, dizendo que ele era muito bonito. Passei a esfregá-lo com bastante força e Marcos começou a rir. Você sabe, aquela risada esquisita dele, que mais parece o ronco da barriga de um Buda. Aquelas risadas altas pra caralho. E o que Kenny fez? Kaie imaginava se Kenny tinha o poder de fazer com que toda garota que conhecia se apaixonasse por ele. Estava envergonhada por ter deixado que ele a tocasse. Às vezes, ela ficava pensando se não havia alguma parte doente de si mesma que realmente queria que garotos populares gostassem dela. Ele tinha mãos surpreendentemente suaves. Nada, Kenny adora que as garotas briguem por causa dele. Janete balançou a cabeça como se estivesse falando de uma criança incorrigível.
Então ela começou a me chamar de maníaca e de sapatão, sem voltar atrás em nenhum momento, falando que ela estava apenas conversando. Kaye inclinou a cabeça. Você bateu nela? O micro-ondas apitou e Kaye misturou um pouco de café solúvel com a água quente com uma colher. Uma espuma fina e branca se formou na superfície. Janete concordou. Eu parti com tudo pra cima dela, mas o bolo fofo me parou. O Kenny segurou a Aimee e a Fátima veio e começou a falar que tudo aquilo havia sido um grande mal-entendido e coisas do gênero, mesmo não tendo visto nada do que acontecerá. Ela apenas não queria que alguma merda acontecesse na casa dela. Ao olhar para a caneca, ela via a água negra e parada do riacho. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.